Boa noite, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou colocando aqui o nosso tema da noite. Bem-vindos todos, todos preparados para o nosso abraço final, para essa nossa grande aventura. Já agradeço aí de coração, com muita alegria, a todo mundo que pôde acompanhar esses 7 abraços, ou alguns desses abraços, ou um que seja, quem está entrando hoje. É uma imensa alegria. Então, Cris, hoje eu estou de verde e vermelho, em homenagem a Maria Madalena. Tô linda, né, de verde. Tem uns nose também aqui, viu? Não sei se a Lu tá vendo. Quando eu vi, tinha isso daqui. Um vestido que eu ganhei da minha mãe, que foi dela, e que eu tô cabendo direitinho. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para o nosso abraço à sombra. Nós caminhamos, passos lindos. Boa noite, Tônio. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Ana. Foram 7 dias incríveis e que eu pude ter a oportunidade de apresentar pessoas que fizeram parte da minha caminhada. E pessoas que eu realmente tenho uma conexão muito grande e que trouxeram encorajamento, né? E hoje foi a primeira delas, assim, no sentido, quando eu falo de encorajamento, é lógico que naturalmente, sempre em primeiro lugar, a minha família, né? Com minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas tias, primas, meus tios, todos. Agora, desse mundo externo, desse mundo profissional, desse mundo de trazer esse conhecimento terapêutico para o mundo, realmente eu devo esse vir para fora muito aí para o Rossandro Klinger, que em 2015, nós somos amigos desde 2012, em 2015 ele conheceu alguns dos meus textos. O primeiro texto, que é a Carta de Amor ao que eu sou, que está, né, no meu YouTube, tá no meu livro também, que era aquele trabalho terapêutico que eu tinha que escrever cartas para pessoas com quem eu tinha determinadas dores abertas, e que eu escrevi uma carta para mim, e eu deveria queimar depois, como eu havia feito com as outras cartas, mas eu não consegui queimar, e eu percebi que justamente na gentileza que eu tinha visto minha comigo mesma naquela carta, algo novo estava surgindo no meu ser. Uma forma de olhar para todas as dores, todas as contas abertas que eu tinha comigo mesma, e a cada batidinha que eu dava já vinha uma sopra em seguida, falando, pô, mas eu não quero me tratar assim, eu não quero me tratar com essa dureza toda, com esse chicote todo, né? E a começar da primeira linha dessa carta, que começa com Querida Daniela. Como é que faz uma carta de ajuste de contas começando com Querida Daniela, minha fofinha, minha querida? Que ousadia é essa da gente se tratar bem assim, da gente se cuidar com tanto carinho, né? Então ali, quando eu fui ler, eu pensei, uau, tem algo novo aqui. Afinal de contas, será que eu preciso ter tanto medo dessa sombra assim? Será que eu preciso ter tanto medo dessas dores assim? E aí eu fui vendo aos poucos, né, depois desse momento que eu tinha escrito isso, que eu compartilhei essa carta com o Rossandro num determinado dia. E ele estava meio para baixo nesse dia. E eu falei, mano, dá uma lida nisso aqui. E ele ficou tão sensibilizado que ele mandou para um monte de gente. E eu fiquei apavorada, porque não tinha uma carta mais íntima e mais profunda do que essa, onde eu botava todos os meus podres para fora e em seguida me reconciliava comigo mesma. E aí, quando eu soube disso, eu fiquei muito brava. E depois, num determinado momento, ele começou a me enviar o retorno das pessoas para ele, se sentindo tocadas, se sentindo também, numa certa maneira, curadas de encontrar aquele movimento de auto-amor tão gostoso ali. Ao mesmo tempo que a carta trazia a sombra, ela trazia a luz. Porque, gente, nesse título do livro, né,
que é abraço a sombra, tem um sujeito oculto aqui. Eu abraço a sombra. Eu abraço a minha sombra. A luz em mim, né? Então, quanto maior a sombra, maior a luz. Mais eu preciso de luz para olhar para ela. Mais carinho, mais amor eu preciso olhar para ela. Com mais amor, com mais dedicação, com mais conhecimento, com mais terapias, com mais possibilidades. E quando eu consigo fazer isso, o que eu encontro toda vez depois dessa travessia é amor, uma saudade, alguém, algum excluído do meu sistema, algum excluído de mim mesma, algum processo meu que eu estava menosprezando ou que eu estava com medo. Muita gente tem medo de entrar em contato com a sombra e de entrar em surto, de entrar em depressão, né? A gente tem esses cuidados e esses receios e tudo bem, é importante a gente tratar com respeito esse toque, né, que vem. Agora, sim, o que tá realmente na sombra? Por que eu desmembrei esse abraço à sombra em outros 6, além de hoje, para que a gente pudesse ter essa conversa dessa noite? Naturalmente, quando eu comecei a fazer essas cartas para mim mesma e escrever, o que eu chamava de sombra, como escritora e poeta que eu não sou, né, da área da psicanálise, nunca fiz uma formação, a não ser agora em constelações familiares, mas nessa área que lida com a sombra é mais a psicanálise, né? Só que isso naturalmente emergiu na minha obra, com esse nome. Então eu comecei a perceber que era tudo que eu sentia vergonha, que eu não queria admitir, que eu não queria passar recibo, que eu me sentia mal, que eu me sentia... Enfim, abafa o caso, né? E aí, tudo aquilo que me fazia sentir culpa, assim que eu fazia alguma besteira, ou que eu era agressiva, ou que eu gritava, ou que eu me deprimia, ou que eu me sentia com ciúme, inveja, arrogância, enfim. Vinha nessa patrulha dentro de mim muito forte e falava, culpada. Eu, né, já me degolava ali. Eu mesma, né, me culpava, me condenava e aplicava a pena, né? Então a sombra para mim era isso. Até que eu comecei a entender, peraí, eu sou filha de Deus, eu sou amor, eu sou filha do amor, eu sou um ser humano, eu tô aqui para também brilhar a minha luz. Deixa eu ver o que tem por trás disso. E eu, com essa personalidade que eu sempre tive muito investigativa, e quando fui repórter de jornal, eu fui repórter investigativa também, eu sempre fui uma filósofa de fazer 1000 perguntas, por quê, por quê, por quê, por quê? E eu comecei a fazer isso comigo mesma. Por que isso? Por que essa reação? E quanto mais eu mergulhava, mais eu encontrava os fios da meada, da dor, dos excluídos, daquilo que eu simplesmente não estava conseguindo ainda processar e entrar em contato. Então eu fiz isso tantas vezes, em tantas espirais, com tantos sentimentos estranhos, com tantas coisas na minha vida, que eu fui vendo que a sombra nada mais é do que uma luz prestes a acender. Eu até diria que sombra é luz, em algum sentido, né? A gente tem que escutar um físico para falar disso, porque ontem na live com a Luciana Pinheiro, ela falou que Goethe estudou isso, né? Que as cores vêm do encontro da sombra com a luz. Não é da escuridão com a luz, veja bem, é da sombra com a luz. É como se fossem gradações, né? Dessa mistura vem e gera as cores. Então, assim, conforme eu fui entrando em contato com isso, eu fui aprendendo a me entregar e a confiar. E eu falo isso porque até essa semana, vivendo esses momentos aqui com vocês, eu tive que revisitar isso em mais uma oitava e falar, e aí, Daniela, você realmente está pronta para falar disso em público e sustentar esse lugar e manter isso? Tô e confio e me entrego. E falo para vocês, podem abraçar a sombra. O que vocês vão encontrar nessa sombra? Vocês vão encontrar os famosos erros, os famosos fracassos, as famosas vulnerabilidades, os famosos medos, surtos, depressões, né? Não é que eu estou recomendando para ninguém sair se refestelando nisso. Não estou prescrevendo surto ou depressão para ninguém. Não sejamos
superficiais nessa interpretação. O que eu estou dizendo é, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai vivendo o nosso momento presente, o nosso estado de presença. A gente vai vivendo as nossas relações com a gente mesmo, com os outros. A gente vai vivendo um dia de cada vez. E aí quando emerge algo que nos causa aquela culpa, e eu gosto muito, eu tenho no meu livro uma carta à culpa. Que a culpa, ela tem um efeito muito importante, que é aquele primeiro momento assim que ela vem e você percebe o quê? Que você se excedeu, que você errou o alvo, né? Que você poderia ter sido um pouco mais amoroso com você mesmo ou com a pessoa com quem você estava lidando. Ou seja, é como se você tivesse saído um pouquinho da pista. E quando a gente sai um pouquinho da pista, a gente encontra o quê? Que a gente até falou na live de ontem com a Luciana também. Um guarda-reio, que é essa culpa, fala assim, não, ajeita um pouquinho mais a mira pra cá. A gente consegue ser um pouquinho mais amoroso aqui, com a gente mesmo e com o outro. Então a culpa, ela tem essa sinalização. Agora, se eu ficar agarrada no guarda-reio, se eu fico lá, eu não faço nada de certo, eu vou ficar só com a culpa, aí a culpa vira algo que me chumba no chão, algo que me imobiliza. E aí eu perco o movimento porque eu tô com medo de encontrar a solução, o novo. Ou seja, imagina aquela imagem do yin e yang, né? Um leva para o outro. E assim vai. E vai nesse movimento, nessa espiral. E um vai convidando o outro ao novo. O novo também está na luz. O novo também está na sombra. Vem assim, olha, ama um pouquinho mais. A sombra diz isso para mim. E para você também. Ama um pouco mais. Olha um pouco mais além para isso aqui que está aparecendo. E o que está lá, normalmente, é um excluído do nosso coração. Uma situação, por exemplo, que ontem a gente conversou bastante sobre a relação com a mãe, e digamos que eu não consiga lidar muito bem com meu pai. E eu excluo ele do meu coração por alguma razão, não consigo tomar ele todo, com toda a relação que ele traz para mim. E aí eu começo a projetar. Projeto pai no marido, projeto pai no irmão, projeto pai num colega de trabalho, projeto o pai num colega de formação, projeto em várias coisas. Até que eu consiga ter a força e a possibilidade de encontrar o essencial, que é o meu pai, digamos, nesse caso, e no meu caso mesmo, até que eu consiga chegar nele, eu vou me encostando pelo caminho nessas situações. Isso não está errado. Isso é movimento. Eu estou em movimento, eu estou caminhando em direção a ele e às vezes projetando. E aí, o que eu faço logo que eu me dou conta? Nossa, eu me confundi, eu confundi você com meu pai. Né? Não é você sair falando isso para a pessoa, mas pelo menos para você mesmo, para mim mesma eu tenho que admitir. E aí eu olho e falo assim, nossa, então eu posso ver o meu pai exatamente como ele é. E qualquer pessoa pode falar assim, nossa, mas projetar é errado, projetar é errado. Projetar é natural, é humano, faz parte da nossa aprendizagem. Que nem quando a criança tá lá com 2 anos, que ela mata os pais de vergonha falando, ai, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Aquela fase do é meu, que a gente fica super constrangido, eu já falei disso também aqui em outra live. O que a criança está construindo nessa hora? A sua identidade, os seus contornos. Ela começa a puxar isso para ela e fala assim, é meu. Ela começa a se diferenciar um pouco da mãe e entender o que é meu e o que é dela, o que é, né, do meu coleguinha. Isso é natural. Quer dizer que aquela criança é uma egoísta, que tem que ser relegada ao nada? A gente perde o contato com a naturalidade dos processos. O que eu falo de infância espiritual é quando a gente, por exemplo, quer exigir que a gente tenha já uma reação perfeita com relação, por exemplo, a falar aqui em público. Eu demorei muito tempo para chegar aqui e conseguir falar. E até hoje eu tenho esses efeitos colaterais, tipo, olha, essas vermelhidões. Eu não tive esses dias todos. Eu acho que eu estou emocionada por conta do abraço à sombra. E aí eu penso, quer saber? É o que eu sou. É o que eu estou, é como está vindo. E sim, eu digo sim e atravesso essa ansiedade. Não tem ninguém pronto para a missão, é a missão que nos apronta. Então eu estar aqui é justamente aquilo que vai moldar, é aquilo que vai me convidar
a essa naturalidade cada vez mais, né, fluida. Então é natural que eu vá me experimentando, é natural que quando, por exemplo, alguém casa com alguém, todo mundo sabe, todo mundo que já casou aqui, você leva um tempo para chamar seu marido de marido, você fica um tempo chamando de namorado, de noivo. Ou quando você vai aprender a dar beijo na boca, alguém já acerta um beijo cinematográfico de primeira? Não, a gente fica tentando imitar o que viu no filme, o que viu na novela, o que viu com coleguinha, com mãe, com pai, e bate dente com dente, e baba, e aprende a botar a boca. Não é assim? Então, assim, a gente vai faking until you make it, você vai fingindo até você conseguir fazer, até que você pega a fluidez naquilo e vai. Ou seja, dentro da formação da nossa personalidade, da nossa psique, da nossa evolução humana, né? O Rossandro, ele fala muito isso, de que o amor é um sentimento sofisticado. A gente acha que já sabe já sabe nascendo e... Ai, meu Deus, peraí. A gente acha que já nasce sabendo amar perfeitamente. Não, isso é algo que, quando ele fala que é sofisticado, não é que é algo chique de uma loja, nada disso. É algo que vai burilando, algo que vai sendo aprendido ao longo da vida, experimentado, a gente vai testando, a gente vai ampliando o nosso olhar sobre o amor. A gente vai ampliando o nosso olhar sobre exposição pública, a gente vai ampliando o nosso olhar sobre egoísmo, sobre inveja. Então, gente, tudo que a gente chama de sombra é porque a gente está olhando assim pequenininho. Porque quando a gente abre o nosso olhar sobre isso, a gente vê uma baita oportunidade de reencontros, de expressar novos talentos, expressar novas riquezas. E às vezes isso vai passar por uma depressão, às vezes isso vai passar por um surto, às vezes isso vai passar por uma dor, por uma coisa ruim, qualquer que se manifeste como, né? E aí eu fico com medo daquilo, eu fico, não, eu vou evitar. Assim, é natural que a gente passe por esses processos, às vezes de uma depressão pós-parto, às vezes de um medo de relacionamento. O que não dá pra gente fazer? É a gente se submeter, se grudar ali e achar que eu sou aquilo, eu só sou aquela falha, eu só sou aquela depressão, aquele surto, aquele grito. E aí eu me congelo ali. O que é o amor em movimento? É eu passar pelas experiências da vida e deixar que elas passem por mim. E deixar que a naturalidade delas me ensine algo, deixar que, enfim, eu possa receber os frutos daquilo. Para que eu mesma possa tomar posse daqueles meus processos com alegria, com amplitude. Então, ao olhar para a sombra de vocês, vejam com naturalidade, com caminho. Eu estou caminhando, né? Às vezes, o Matheus Santos, que é um colega meu muito querido, e ele é do Instituto Constelações, @Instituto Constelações aqui no Instagram, ele fala, né, que o equilíbrio, ele vem, por exemplo, uma pessoa que está em pé com as duas pernas assim, o caminhar vem de eu perder um equilíbriozinho. Então eu dou um passo, aí eu compenso com outro passo, eu compenso com outro passo. Você vai fazendo assim, se colocando nesse desequilíbrio que se compensa com o passo seguinte. Aí eu paro sobre as minhas duas pernas e eu fico parada. Faz parte, tem momentos que eu fico parada, natural, né? Mas faz parte do cair e levantar. Faz parte a gente atravessar esses momentos de dor. E aí, ao escrever sobre isso, falar sobre isso, sustentar isso, quando lá atrás eu comecei a escrever textos para minha sombra, que eles todos estão no capítulo 1 do livro, eu fui vendo, gente, eu falo disso, tá? E escrevi um texto chamado Encontro com a Sombra, até que chegou uma pessoa que me convidou para fazer, a Fernanda, ela me convidou para fazer uma palestra pública, já para 120 pessoas de cara, sobre esse tema. E aí, na hora que ela me perguntou qual é o nome da palestra, e eu tinha esse texto chamado Encontro com a Sombra, e quando eu fui falar, não encaixava.
E eu entendi, não basta encontrar, eu preciso abraçar. E foi aí que surgiu, que eu tinha também já um poema, né, que eu escrevi na época chamado Abraço à Sombra, e eu entendi, é isso. Quanto antes eu trouxer isso para dentro de mim, quanto antes eu ficar mais inteira com isso, né, mais harmonizada, mais tranquila, mais luz eu consigo trazer para minha sombra, né? E fui com as minhas vermelhidões, na época ainda tinha dor de cabeça, tinha isso, tinha aquilo. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu nunca me senti tão feliz de poder ganhar voz, falar e poder dizer isso. Olha, pode ser simples assim, e pode ser amoroso assim, pode ser leve assim. Eu até convido vocês, né, a olharem essa palestra. Tem tanto no meu Facebook, na fanpage, quanto no YouTube, na aba de palestras. Tem no meu site também. Abraço à Sombra. Essa palestra eu visito várias sombras, orgulho, arrogância, violência, né? E mostro qual é a dor da criança ferida por trás. Não que isso seja uma regra, tá, gente? Isso foram exercícios que eu fiz com a minha criança e cada uma tem a sua. O que eu tô falando aqui é o meu compartilhamento, a minha experiência e o quanto isso trouxe leveza e fluidez para minha vida, né? E aos poucos eu fui percebendo que desse abraço vinha emergindo uma confiança, vinha emergindo uma naturalidade, e principalmente uma humildade, um pé no chão, conseguir tocar o pé na terra de novo e falar: é o que eu sou, é o que tem para hoje. E aí o que aconteceu, curiosamente? Quanto mais eu entro em contato com essa realidade do que eu tenho para hoje, mais alegre, mais sorridente, mais segura, mais amorosa eu fui me tornando comigo, com o meu marido. Que, aliás, a pessoa que prefaciou meu livro, primeiramente, foi o Máximo, que eu falei: gente, quem é que come sal, né? Quilos e quilos e quilos de sal comigo já há 19 anos. É tu mesmo que vai prefaciar. E ele topou. E o que ele disse é que, conforme a gente foi vivendo e eu fui fazendo esse abraço à sombra, as minhas reações foram ficando mais leves, mais amorosas. Eu fui conseguindo estar mais presente, porque eu me ausentava muito na vida espiritual, na vida filosófica, porque era difícil demais estar em contato. Eu tinha medo, eu tinha agressividade, eu tinha machucados imensos, eu tinha sintomas físicos de diversas doenças, porque era medo, então meu corpo bloqueava, né? Nós mulheres temos muitos bloqueios, às vezes, com isso na parte sexual, na parte da exposição pública. Todos somos humanos e eu não tenho vergonha de falar que eu passei por tudo isso, porque eu passei, eu atravessei, eu mergulhei de ponta, bonito, com coragem, e do outro lado eu saí mais rica, mais inteira, mais humana, mais humilde e mais brilhante, no sentido de me permitir brilhar a minha luz. Eu não preciso ter medo da minha luz, ninguém precisa ter medo da sua luz. A gente veio aqui para isso. Jesus nos convocou. Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. E quanto mais eu brilhar, mais vocês brilham. Quanto mais vocês brilharem, mais eu brilho. Luz não apaga a luz, né? E isso foi se tornando algo muito belo, muito suave. E fui escrevendo. Aí virou vídeo, porque o Rossandro novamente falou: mano, o povo não tem paciência para ler desse tanto, não. Faz vídeo aí. Depois virou palestra, depois virou livro, depois virou site e agora tá virando curso. Porque eu tô querendo fazer justamente desses 80 textos que tem no livro, a gente está criando agora, junto com o pessoal da Rente, que é uma agência muito legal. Eles estão me auxiliando a formatar isso esses próximos meses. E eu falei: bom, já que eu vou começar a falar disso, eu preciso assumir isso publicamente. Agora o povo vai estranhar esse abraço à sombra. Então vamos abrir as pétalas
desse lótus que é esse abraço à sombra, em 7 pétalas nesse setembro amarelo, para que a gente possa perceber que é simplesmente algo que nos convida a ver mais vida, a ver mais amor, a nos conciliarmos, né, também com a morte, porque a gente sabe que quanto mais conciliado a gente está com a morte, mais vivo a gente fica, né? A naturalidade do processo, a naturalidade da vida, cair, levantar. É assim, gente. Essa é a naturalidade da vida, esse é o abraço à sombra. Confiem, se entreguem para a sua sombra e busquem a guiança, busquem as terapias, busquem o conhecimento. Não é sair, novamente, eu sempre falo isso, mergulhando na sombra de forma indiscriminada, não. É estar aqui em estado de presença, vivendo sua vida, e quando emergir algo, alguma vulnerabilidade sua, opa, aqui eu fiquei com medo, opa, aqui eu fiquei raivosa, aqui eu fiquei assustada, aqui eu fiquei arrogante, aqui eu fiquei orgulhosa, aqui eu fiquei me sentindo separada. E conseguir olhar e ver qual é a dor, qual é a criança ferida que está ali por trás, precisando desse acolhimento e desses outros 6 passos que a gente deu anteriores. É simples assim, minha gente. Não é abraçar, enfim, a maldade, até porque eu já ressignifiquei bastante a maldade dentro de mim. Aquela história do espinho nas costas do Kirikou, né? Para quem assistiu Kirikou e a Feiticeira, né? Quando a gente vê alguém muito violento, muito raivoso, é alguém que tem um espinho muito grande nas costas. Não justificando, porque ninguém tem que sair por aí, né, espalhando as suas dores pelo mundo. Não é isso também, né? É eu conseguir assumir para mim mesma as minhas vulnerabilidades, as minhas dores e querer olhar para mim com esse alto amor e auxiliar a minha sombra com a minha luz. Eu só entro em contato com a sombra, com a minha luz juntinho de mim, é ela que abraça. E foi muito lindo, porque já na segunda edição do livro, um dia eu fui lançar o livro em Portugal também, na Feira do Livro de Lisboa. O Tônio, até que está aqui assistindo, ele também estava lá comigo, participou disso, foi com a Mariana, uma das minhas melhores amigas, e foi lindo. E quando eu estava perto de ir para lá, eu estava olhando o título do livro, ele é um palíndromo, em termos de sonoridade. Abraço à sombra. E se você ler de trás para frente, o som também. Braço à sombra. E eu falei, gente, é algo como se de trás para frente, de frente para trás, o yin yang. Aí eu já, minha mente filosófica já deu uma, vaguei por aí, fui parar em Hermes Trismegisto, falando das leis herméticas, onde diz que os extremos se tocam, né? Então é isso, nesse mundo da dualidade, em algum lugar os extremos vão se tocar, vão se reencontrar e vão se abraçar. E aí eu resolvi ir logo pro abraço, que é bom demais, coração com coração, né? Novamente, como disse o Tônio aqui no nosso primeiro encontro, isso é que é bom da vida, sentir junto. E eu precisava fechar essas lives com o Rossandro, que foi realmente a pessoa que, assim, né, deu esse empurrão, esse encorajamento. Eu brinco, ixi, Rossandro, já projetei meu irmão, já projetei meu pai em você, já projetei, então é que tudo bem, mana. A gente vai projetando, capotando e levantando e vamos indo e a gente vai se empurrando pra frente, todo mundo, né? Não sei se vocês já viram aqueles memes que a pessoa fala, e aí, como é que você tá no processo? A pessoa tá toda descabelada, tô bem, tô no processo. E tem uns memes da galera capotando pelo caminho, mas tudo bem, faz parte, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esses dias e foram abertos e receptivos com essas ideias, com essa, como hoje me falou a Cris, que é uma leitora, essa moda, né? Inventar essa moda. Quem é essa doida aí que tá abraçando a sombra? Que sombra é essa? O que é isso? Sou eu, com a minha loucura sã, né? Que me torna sadia, que me torna amorosa, que me torna, né, alegre e cheia de energia para viver a vida, sabendo que amanhã a minha sombra vai me convidar e falar assim, vem mais um pouquinho.
ama um pouco mais, me ama um pouco mais, né? Então eu vou aprendendo a me amar um pouco mais e a amar as pessoas com quem eu convivo um pouco mais. Eu acho que isso é a beleza da vida. E tem sido um caminho muito recompensador. E às vezes meio ingênuo, eu paro lá e falo assim, gente, mas não tem uma hora que vai, né? Simplesmente não tem um capítulo novo, não. Eu preciso realmente hoje estar me sentindo assim de novo. É mais convite, é mais matéria nova para estudar, né? E às vezes eu ficava pensando, será que essa criança amadurece algum dia? E aí eu fui ler o livro do Bert Hellinger, ele falando que aos 92 estava ainda revisitando a mãe para pedir a benção mais uma vez, para amá-la um pouquinho mais. O que é a mãe, gente? É a terra também. A mãe, a nossa mãe, é a representante da terra, a nossa chegada aqui na terra, nossa conexão com esse planeta lindo que nos alimenta, que, imagina, pensando numa mangueira, a mangueira dá seus frutos, ela não está interessada em quem está colhendo, se é a pessoa mais idealizada da humanidade, se é a pessoa mais odiada da humanidade, ela está lá, majestosa, com as suas mangas, eu tô aqui, pega a manga. Essa é a nossa mãe, quando ela se abriu para nos gestar, com seu sim, com seu não. Ah, porque minha mãe quis abortar. Ok, o sim prevaleceu. Olhe para o copo cheio. Foi até o fim e tu nasceu. Eu nasci. Sabe, é isso, é emprestar-se. Abrir para gestar e uou! Ainda por cima. Eu lembro, gente, quando eu fiquei grávida da Rafaela, eu e Máxima, a gente já estava há 6 anos juntos. Aí eu fiz o teste, era bem cedo, assim, tipo 6 da manhã. Quando eu vi, né, o negocinho assim, a minha primeira reação foi cair de joelhos e agradecer a Deus. Isso que eu tava morrendo de medo de engravidar antes, enrolei. E aí ele me deu um ultimato e falou, vamos, mulher? Eu falei, vamos. Então, assim, foi lindo ver que meu corpo, a primeira reação que ele teve foi cair de joelhos em agradecimento, né? Em seguida, ainda lá no chão de joelhos, eu pensei, caracoles, agora vai ter que sair. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que maravilha, né? Entrou, agora vai ter que sair. E aí eu pensei, bom, somos 7 bilhões, né? Então, deu certo com a maior galera, tem ciência hoje em dia, tá tudo certo. Mas eu lembro que isso passou pela minha mente. E eu acho que, né, tudo bem, né, que tem mulheres assim mais tranquilas, que levam numa boa, mas é questão de vida e morte, gente. Não é brincadeira, você se abrir e parir e chegar, né? E só cheguei também porque o homem esteve lá e compareceu, né? Então, eu sou filha desse encontro, desse amor, e isso é muito valoroso. E até que eu consiga chegar nesse essencial, nessa joia, nessa gema que tá lá no fundo das camadas da casca da cebola, que eu gosto de dizer que é o embrulho de presente, aí eu abro, nossa, que lindo esse presente, aí eu abro, que lindo esse presente, aí eu abro, até que eu chego lá, na gema rara. Então é como se a sombra fosse essas etapas. Ela vai e te convida, vem um pouquinho mais, vem um pouquinho mais. E aí eu vou tirando essas camadas, essas projeções. Ah, eu projetei minha mãe, meu pai, não sei quem lá. E quando eu chego lá, quem que eu encontro? A felicidade de ser filha deles, como eles puderam, até onde eles chegaram, e tá viva. Se alguém não conheceu a mãe e o pai nunca, ainda assim, tem uma gema rara. Ainda assim, não. Tanto mais assim, tem esse desafio. Eu imagino que uma pessoa dessa, quanto mais complexo seja o destino dela, mais presentes ela vai ter para abrir, né? Então tem umas frases que eu recebo de um negócio, um serviço dos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, mas chama tuti.com, em que ele fala sobre assim, sobre o florescimento das pessoas.
Todo mundo vai florescer um dia, todo mundo floresce um dia. E aqueles que mais demoram vão ter os florescimentos mais espetaculares. Funciona assim. A vida é amorosa assim, né? Os processos são lindos assim. Quanto mais misterioso, quanto mais doloroso o destino, mais cascas pra gente ir descascando. Até chegar na mesma gema que nos ocupa a todos. Que é a nossa oportunidade de existir e de estarmos vivos. Então é isso, gente. Esse abraço à sombra. Ah, Daniela, por que esse A é craseado? Eu não sei, só sei que foi assim. Depois, quando eu botei do outro jeito, eu sou escritora, eu sei usar crase muito bem. Mas eu entendi que era para A, como uma oferta minha, como uma devoção do meu ser. Né? Eu te vejo. Eu olhei para a sombra e falei, eu te vejo. Você é natural, eu tô aqui. E aí, esses dias eu me deparei com essas falas cabais que eu olhei no chão e falei assim, deixa eu ver a sombra, bem concreta. Aí, quando eu olhei minha sombra no chão, assim, falei, bom, só tem sombra quem tem matéria. Eu tô encarnada, então eu tenho sombra. E isso também se expressa no meu psiquismo. Gente, é isso. Ter sombra é estar vivo, se descobrindo, se experimentando. Eu espero que esses 7 dias tenham servido para deixar isso claro para vocês, que vocês se olhem com amor, que vocês se aceitem, que vocês, sabe, na hora que vocês começarem a chibatar, para um pouquinho. Fala, que tá ali? Que dor é essa que tá aqui? Que necessidade não atendida é essa? Olha um pouco mais, ama um pouco mais. Busque auxílio, peça seu alívio. Olhe com compreensão, valide a sua dor. Depois tenha empatia. Ela quer, tudo que a sombra quer é vir à luz. Ela quer viver também. Ela quer ganhar seus contornos. E toda vez que emergir outra e outra e outra, é sinal de quê? De que você está vivo. É sinal de que você está respirando, que você está aqui, nesse mundo que é dual. É o natural da vida, é uma lei natural da vida. É um ciclo natural da vida. Confiem, se entreguem, acreditem em vocês. É a luz em nós que abraça a nossa sombra e tudo que ela quer é nos convidar a amar um pouco mais, a encontrar mais uma saudade que está lá dentro que a gente não sabia que tinha, a encontrar esse essencial da mamãe e do papai, a encontrar esse essencial que é estar aqui viva, a encontrar esses excluídos em mim que até então não estava entendendo por quê, mas estava ali por quê? Porque eu precisava ir um pouco mais e desenvolver novos talentos, desenvolver novas reações, desenvolver novas compreensões, novas formas de ser, agir, estar e amar e ampliar o meu olhar sobre a vida. É isso que eu abraço a sombra. Vamos ver se o Rossandro já tá aí. E aí, mana? Você viu que eu tô a 1000 por hora, né? Tararam, 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 tan, tan, tararam, tararam, tan, tan. Coisa boa! Tava só curtindo aqui a vibe. Coisa boa, bem-vinda. Vou tirar aqui os comentários para o pessoal ver seu rostinho. Mano, Tamo aqui. Opa! olha, hoje é dia de celebrar. Eu acho que você só pode entrar agora porque hoje é dia de pizza e de farra na sua casa, não é isso? Não, mas tô te acompanhando desde 9h20. Ó, então você ouviu um pouquinho que eu fui falando Vou do seu ver. papel na minha história, né? Em desempacar a burrica aqui. E eu Oh, já, mano, que alegria. já A gente, quero te convidar. a gente nem combinou e tá de verde musgo. Olha só a sintonia, ó. Caraca, você tá de verde musgo, mano? Não É, tô ó, vendo, só não. aqui, ó, ó, ó. É mesmo, olha aí. Caramba, e verde musgo não é uma coisa qualquer, Não, né? não, eu só tenho essa. Tá. Então, assim, Rossandro, eu gostaria, né, que você compartilhasse um pouco com o mundo do que foi essa proposta lá atrás, quando eu te enviei a carta de amor ao que eu sou e esse convite de olhar para a nossa nhaca com carinho, com Pois amor. Se então. você puder compartilhar um pouquinho. Claro, então assim, a gente sempre se fala muito, né? A gente
criou uma relação muito fraterna. Assim, eu tenho você e Máximo como dois irmãos, e o Noah, até o Noah e a Rafa como sobrinhos mesmo. Assim, eu tenho esse carinho imenso por eles. Como eu tenho por Rosana e Lúcio. Rosana de Rosa, que está aí nos assistindo também. E foi um prazer ter apresentado minhas duas irmãs uma à outra, né? Então, assim, foi uma Querida. alegria imensa isso. E espero logo, logo vocês se conhecerem pessoalmente. Vai ser uma alegria imensa, assim. Mas quando a gente sempre se conversava, a gente falava muitas coisas, aí você mandou para mim aquele texto, porque você insistia em não assinar, e sai dessa, não se esconda uma luz debaixo do alqueire, uma cidade fortificada em cima do monte, não fica escondida, não tem como. Mas aquele discurso de falsa humildade que a gente tem, né? Não, não pode, porque o ego, aquela coisa toda, que a gente vai desconstruindo e Não era percebendo que a falso, gente... não. Eu Era tinha falso não, era medo assumido. mesmo. Era medo, medo. Era medo, né? Mas é normal. E aí mas só que assim, eu tenho eu acho que ao longo da minha vida, eu acho que como pessoa, mas também como profissional, eu desenvolvi uma habilidade muito grande de ver o potencial dos seres humanos, assim, as pessoas que realmente têm uma grande possibilidade de entrega, né? E aí quando eu recebi, via insistindo. Só que quando você mandou o áudio com a sua voz, com aquela leitura compassada e com a profundidade que aquele texto tinha, de cara, aí eu nem te pedi permissão, né? Eu simplesmente comecei a encaminhar. Aí só depois você ligou para mim e mandou assim, olha, não encaminha. Ah, tarde. Eu já mandei para um monte de gente, sabe? E o povo, meu Deus, que voz é essa? Que texto lindo, que sei o quê. Porque, de fato, é muito libertador, né? Eu falei para você que era terapêutico aquilo ali. Eu escutei para mim como terapêutico. Escutar o olhar de você se enxergar, de sair dessa visão condenatória que o mundo tem sobre as sombras, os aspectos negativos temporariamente infantilizados do eu, e olhar com um sentimento de acolhimento, parar de se julgar, porque quanta autoestima baixa vem desse não acolher a sombra, ou quando olhar para a sombra se menosprezar, se sentir menor, né? Quantas dores, ou quantas projeções da sombra no outro para destruir, para matar, para nós contra eles, no campo da política, da cultura, da religião. Ou seja, quanto dos dramas humanos, pessoais e coletivos, tem a ver com não acolher esse aspecto do eu, que também faz parte do repertório das possibilidades. Então, quando eu vi o texto, assim, eu disse, poxa, tem que ser conhecido. E aí você entrou num fluxo, assim, e tem que ser vídeo também. A pessoa tem que olhar para você e sentir sua energia, porque quando Eu eu tava comecei com a... medo de novo, lembra? Porque Também você conta a história dos dois primeiros vídeos que era só minha voz, a sua amiga falou que era o que era o era, era, Lombardi. era o Lombardi. Depois é só uma voz e uma aparecia. Que é linda aquela abertura, né? Aquela a Daniela Avatar que você botava para poder não levar, não levar as pancadas da vida real. Eu digo, não, porque assim, existe uma energia, né? Assim, quando a gente vai pessoalmente, a gente passa como se fosse a identidade daquela tarefa, ou seja, daquela mensagem tem uma identidade, né? Não é fake, é ser real, é ser humano real, é um ser humano real falando para os outros seres humanos reais. Então, eu sabia da importância, do impacto que a sua presença teria, como eu sei que muita gente está vendo e percebendo, tanto que Máximo estava aí todo derretido, dizendo que dessa lindeza, que eu concordo com ele. Então, assim, não é só essa beleza do ser humano da mulher, mas é a beleza de um ser humano que transcende, que está ali se expondo, mostrando as fragilidades, para que o outro também possa perceber sua fragilidade e possa acolher sua fragilidade. Mas, mano, você lembra que uma amiga sua falou assim: ah, muito legal o vídeo, né? Mas só tem essa voz, não aparece, parece o Lombardi, uma coisa assim. Eu fiquei Foi? brava com aquilo, eu fiquei Ficou? brava. Aí eu fui gravar no terceiro vídeo comigo aparecendo, tava tudo encolhida, né? Toda travada assim, parecia que estava ali no teleprompter, obrigada. Sabe aquele pessoal no filme de terrorismo islâmico? Leia esse recado, eu tenho que. Depois você foi se soltando. Mas olha, sabe qual era o nome desse vídeo? Esse primeiro Ah, que eu gravei, O Prazer de Mudar. pois é, não tinha prazer nenhum, mas tem que ir com Vai. quem? Mas essa ideia, né? Quando a gente tem que decidir, né? Tem que decidir e vai com medo mesmo, vai com dor mesmo, vai com dúvida mesmo, porque o caminho, o processo é quem vai nos fazer tomar consciência das coisas. Às vezes ficar apenas tentando, quantas pessoas passam a vida planejando viver e nunca vivem, imaginando como fazer sem nunca concretizar. E são pessoas que eu sei que se concretizassem fariam grandes coisas, mas não passou de uma profunda imaginação que nunca se
traduzir numa prática. E para traduzir, você tem que botar a cara para bater. Tem que ir para a arena, como Brené Brown cita o discurso, eu acho que de Abraham Lincoln, né? Que ele não acredita em quem não está na arena, com o joelho manchado, poeira na cara, porque está na arena da vida. Quem fica na arquibancada só fazendo assim e assim, ele não vai escutar. Ele só escuta quem está na arena com ele, assim, mostrando, se expondo, querendo crescer. E para fazer isso, né, mano, a gente tem que acessar todos os lados da nossa criança interior. Então, olhar para esse lugar de acolher, identificar e amadurecer, processar uma transmutação, talvez essa, no fundo, é uma grande alquimia, né? Porque Jung é quem primeiro nomeia esse conceito de sombra, né? E no fundo, ele também estudava muito alquimia, essa transmutação dos aspectos ainda imaturos em aspectos maduros. Não é, é como quando eu falo, reforma íntima não é demolição íntima. Não é você destruir, é você reformar. Ou seja, eu consigo morar aqui, mas eu posso aprimorar. Então, dentro de mim há espaço para mim, para que eu possa viver, mas tem aspectos do meu eu que eu tenho que botar uma luzinha e fazer uma reforma. Vamos lá, acolher essa sombra que está lá. Sabe aquele quarto da bagunça que você fica botando tudo lá e nunca. E um dia, quando você abre, tudo desaba em cima de você? A gente tem na alma esses lugares que a gente tem que ir lá acessar, porque eles vão falar de algum modo. Se a gente for buscar, a gente estabelece um diálogo. Se a gente não for buscar, o que vem é um sintoma. É uma doença, é uma angústia, é uma gastrite, todas as coisas que são formas de nomear essa dor não escutada, não falada. E assim, Rossandro, uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, conforme eu fui fazendo isso comigo, uma coisa é fazer isso comigo com os textos, né? A outra coisa era trazer isso publicamente com esse encorajamento que você me trouxe, mas o principal encorajamento foi ver as outras pessoas dizendo: ah, eu me sinto assim também, eu também tenho sombra, e todo mundo tem. Então, eu Uhum. acho que vem esse movimento muito forte de humildade da gente perceber, gente, é o que tem para hoje, né? A gente fala muito Sim. isso, hashtag é o que tem para hoje. E- Então, quanto antes eu entro em contato com isso, antes eu fico enriquecida, né? E assim, o que eu tenho, o que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, Rossandro, foi a me entregar para esse processo natural da vida, que é o que eu falo, né? Sair mergulhando indiscriminadamente na sombra, mas perceber, olha, o que está emergindo hoje? Ah, hoje eu me senti recalcada com isso, com aquilo. Hoje eu me senti assustada. E assim, ao invés de eu ficar idealizando que eu vou ser perfeita, porque existe muita Uhum. idealização Sim. fabricada de perfeccionismo que nos traz pensamentos mágicos, nos traz idealizações fantasiosas, né? Uhum. E isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Rossandro. Sim, eu acho que uma das coisas que mais angustia as pessoas é exatamente essa fantasia de como se fosse uma versão plus de mim mesmo, como se fosse uma versão, um X-Men, né, de você mesmo. As pessoas criam essa fantasia que ela foi exacerbada com as redes sociais porque ela se tornou uma fantasia e ainda moldada pelo fake do que você monta. As pessoas querem editar a própria vida como quem edita uma fotografia para postar na rede social e não é tão simples assim, e por comparação, criando uma exacerbação de metas inalcançáveis, inatingíveis, que só dá uma sensação de incompetência e autoestima baixa. Eu lembro E que frustração, né? frustração, muitos pacientes chegavam para mim e diziam: não, mas é porque esse eu que você está criticando, eu faço para me motivar. Eu digo: não motiva, não. Faz um favor, vou provar para você que ele não lhe motiva. Traz para a próxima sessão para mim o que você gostaria de ser para você só assim se sentir respeitado e direito ao amor. Aí a lista era de um absurdo. Era assim, era pós em Harvard, falar 6 idiomas, ter padrão estético tal, viver tais e tais experiências. Eu olhei assim e disse: você acha que isso é motivação? Então, esse avatar que você criou, ele não está te motivando, dizendo venha para cá, não. Ele está dizendo: olha, incompetente, onde você nunca vai vir. Ele não está te motivando, ele está te destruindo. Mas faz o seguinte: pega esse teu avatar, manda ele encarnar, viver teus traumas, passar o que você passou, toda a ferração mental, sobreviver e ser quem você é. Porque aí se ele conseguir, aí eu bato palma para ele. Agora, no mundo ficcional aí perfeito, intocado, sem dores, qualquer um é fantástico. Mas desce para o mundo real e vem sentir as dores do mundo e continua vivo, lutando diariamente com a própria existência, se construindo como ser humano, que aí você vai perceber que você tem que olhar para você e dizer assim: parabéns por todos os dias que você tem superado você mesmo. Né? E não essa idealização fantasiosa que as pessoas têm sobre um eu inatingível, né? Que só provoca dor e angústia nas pessoas. E uma coisa também, Rossandro, que ficou muito clara para mim é que essa
esse retornar para a realidade, esse aterrar novamente na minha condição, na minha humildade, é isso que traz a vida real, o gosto de, peraí, o que que hoje eu posso fazer de melhor? E que não precisa ser algo impensável, não precisa ser, eu vou fazer tal, tal coisa. Não, você fazer, estudar com seu filho para uma prova, fazer um bolo para o seu marido, tomar um cafezinho gostoso, fazer uma boa caminhada, né? A gente fazer coisas simples, não precisa ser nada mirabolante, entendeu? E eu comecei a ter como regra para mim o quanto eu estou sendo mais generosa e mais amorosa comigo mesma e com aqueles com quem eu vivo, ao invés de eu ficar fabricando isso lá fora. Agora, faz parte também da naturalidade humana essas fantasias, esses caminhos. E o convite que a gente fez ao longo desses 6 dias, Rossandra, foi porque assim, o abraço à sombra, às vezes, ele é muito mal compreendido por causa do Sim. nome, mas é isso mesmo. É um nome que provoca. E aí a gente viveu uma primeira live, né? Onde a gente teve um momento de eu entrar em contato com a minha dor, um abraço de alívio, em que eu preciso me dar colo, porque o que está por trás da sombra é uma dor, é um recalque, né? Uhum. Depois a gente fez uma live sobre esse validar essa dor, dizer, olha, é natural que você esteja com essa dor, porque dói pisar no chão da realidade. Às Oh. vezes a realidade é dolorosa e eu preciso apoiar a minha criança a entrar em contato de novo com ela, né? Depois veio esse abraço de empatia, aquele momento que eu falo, então agora que eu já estou cuidada, já estou com colinho, já sou vista, eu consigo também olhar para o outro, para outra parte envolvida, né? Uhum. Aí chegou o outro abraço, que é esse convite ao novo, as novas reações. A criança também quer aprender, ela é cheia de criatividade, ela é aberta a isso, né? E aí o quinto passo que foi com o Sami, que era um abraço de gratidão, de tipo, que bom, Sombra, que eu te encontrei, né? E que eu pude me enriquecer com esse processo, a um ponto tal que eu dei um abraço de amor nela. Eu abracei ela. E eu quero, Uhum. quando eu me amo, quando eu encho meu copo desse alto amor, ele transborda e Transborda. vai para o mundo, né? Então, hoje, esse fechamento, que é o abraço à sombra, a gente, né? A Ariane, quando ela concebeu esses 7 abraços, ela falou, Dani, você vai falar 40 minutos e o seu convidado 20. Eu falei, meu Deus, imagina falar 20 minutos só com essas pessoas que eu amo e com o Rossano, porque a gente 1h30 é por É baixo, pouco. né, mano? É pouco. Mas, assim, a gente ainda tem 8 minutinhos aqui, porque eu não quero perder, faltando um pouquinho, eu já vou finalizar. Mas eu gostaria, sim, que você pudesse comentar um pouco desses estágios, né? Porque é, é, é natural que a gente fique alienado, é natural que a gente Uhum. fique dormido, porque dói entrar em contato com a realidade, né? Sim, sim, Agora, a pessoa pode até escolher ficar vivendo assim, só que não sim, precisa ser assim necessariamente, né? Como é que você sim. vê isso? Eu acho que sim. Eu queria apenas aproveitar o público que está nos assistindo, os danos que não te conhecem, que tu abrisse os comentários e fixasse teu Instagram para as pessoas te seguirem. Porque eu acho Ah, tá. importante, eu acho assim, a gente precisa entender que em todos os lugares da vida tem quem apenas esteja fazendo algo que não acrescenta, mas também tem as pessoas que estão acrescentando. E Dani é uma dessas pessoas, como a Rosana de Rosa é uma dessas pessoas. E que é bom a gente seguir, porque a Dani se especializou muito assim, nessa construção de entender os aspectos das emoções humanas, aquelas que a gente não quer acolher, mostrar a importância desse acolhimento e tudo que ela tem produzido em termos de conteúdo na internet, no Instagram, no YouTube, tudo que ela produz, toda a formação consistente que você fez aí com o Bert Hellinger, com a Sofia, o contato que você mantém assim, com a constelação, que foi enriquecendo. Você realmente mergulhou nisso. Eu achei tão bonito, porque você estava empacada, mas também quando desempacou, parecia que tu tinha botado um turbo e o foguete começou a subir. Quando eu vi, estava na Alemanha, estava não sei aonde, fazendo um curso, que era o curso. Eu acho que a gente tem que justamente fazer isso, porque assim, todos esses aspectos, né, de acolher, de agradecer por encontrar a própria sombra, que é uma hora que você assim, agora eu sou maduro, que eu não vou mais projetar nos outros, não vou culpar, é minha, é meu isso aqui. E sendo meu, se por um lado é doloroso ter contato com essa realidade, por outro lado é libertador, porque eu não posso melhorar a sombra do outro, eu posso melhorar a minha sombra, eu não posso melhorar o defeito do outro, mas o meu eu posso, então, dói mais liberdade, eu agora sou autor da minha própria vida, eu não tenho um filme que eu só assisto uma parte editada.
Eu tenho um filme que tem todas as cenas, que tem a tragédia, que tem a comédia, que tem a alegria, que como qualquer filme. Então, não é nem uma tragédia, nem uma comédia romântica, é um filme com todas as possibilidades. Então, tem dias sombrios, tem dias alegres, tem aspectos meus que eu não gostaria de ter, mas que são meus e somente admitindo eu posso mudar. Tem, por causa disso, valorização de todos os aspectos que eu construí, que mostram o esforço de me aprimorar. E esse abraço é um abraço acolhedor e de transmutação e transformação, porque muita gente acha que olha teu defeito, acolhe, é legal ter esse defeito. Não é isso, né? É humano ter esse defeito. Ele me fala de alguma coisa não atendida em mim, de alguma dor que eu não nomeei, me fala de algo que eu preciso acolher, transformar, amadurecer e dar as mãos para caminhar junto. Então, essa travessia na avenida da existência, a gente vai levar todas as nossas crianças, não somente aquela que a gente gosta. Isso é como se eu tivesse um filho trabalhoso e um filho menos trabalhoso e quisesse atravessar na vida da vida só com um. Por mais que você ache que aquele é legal, deixar o outro para trás vai te provocar uma dor imensa. Você tem que atravessar com essas duas crianças para o outro lado da avenida, porque ao final da travessia será você plenamente maduro nesse seu eu que você experimenta, o aspecto negativo e o aspecto positivo, criando uma nova trindade que se unifica num processo de individuação, que Jung vai chamar, né? Desse amadurecimento emocional que a gente vai passando. Então, você convida a gente a atravessar com todas as crianças da nossa intimidade nessa Exato. existência. E essas lives, Rossandro, elas todas estão gravadas, estão aqui no IGTV, estão todas também aqui no meu canal no YouTube, Daniela Migliari, escritora. Então tem como acessar aqui no Todas IGTV às e lá. 7, né? Assistir às sete séries de É, Abraça Sombra. a 7 com Ótimo. a de hoje, né? Então, assim, Rossandro, a gente tem 4 minutinhos. Quando eu começar a fazer assim, é porque eu vou ter que, né, te interromper. Relaxa. Mas eu queria que você contasse um pouco para mim, Rossandro, o seu abraço à sombra. Depois, do outro lado, quando você atravessou, né, que aqueles medos, aqueles sentimentos de clubinho, aquelas limitações, as crenças limitantes, cada encontro com a sombra te levou mais longe? Como é? Sim, eu acho que eu não conseguiria ir mais longe sem abraçar a sombra. É exatamente isso. É querer andar só com os braços, sem levar as pernas juntos, né? Vamos colocar simbolicamente assim. E aí, finalmente, eu coloquei as pernas em ação. Vamos colocar as pernas simbolicamente como aquele aspecto que está lá embaixo, né? E que a gente, às Uhum. vezes, nem cuida dos pés, por exemplo. Cuida mais das mãos do que dos pés. E aí adoece. Então, eu consegui ir mais longe, consegui ir mais rápido. E o mais encantador de tudo isso foi que, ao abraçar minha sombra, eu ganhei uma potência de acolher o outro, que não existia, uma empatia mais real, porque ao acolher minha sombra, eu parei de julgar a sombra do outro, entender o processo do outro, entender que todo mundo tem, e olhar o outro na sua inteireza, e dizer assim, mas você é uma pessoa digna, porque eu sou digno apesar desses aspectos, você é digno apesar desses aspectos. Aí, com o tempo, a palavra apesar nem vem mais no vocabulário. Né? Eu sou digno Uhum. com esses aspectos, você é digno com esses aspectos. A gente vai amadurecendo o processo e, enfim, a gente consegue usar toda a potência, porque a sombra também é uma energia com muita potência. Se eu nego ela, é como um avião com uma única turbina. Agora a gente está com as duas e consegue voar mais alto. Mano, muito grato por tudo. A gente está agora com 1 minuto. Eu vou finalizar agradecendo a Deus pela sua chegada na minha vida, por você ter me empurrado e ter Idem. desempacado a burrica aqui, tá? Você é uma pessoa que eu amo muito. Um beijo aí para todos, né? E assim, que a gente possa continuar ainda muito tempo servindo Com juntos certeza. ao amor, né? A que as Com pessoas certeza, possam mano. botar os seus pezinhos no chão, ativar essas pernas e correr o Correr. mais longe que puder, com mais alegria. Amo você. Idem, Um mano. beijo Amo para muito. todos os meus amigos que participaram comigo, as outras 6 lives. Venham assistir, são maravilhosas, tá? E a todos vocês que assistiram e abriram o coração para receber esse abraço. Vamos abraçar aí, Rosana. Bora! E quem quiser, bota hoje uma hashtag com hashtag abraço à sombra, colocando Abraço. alguma imagem do que ficou nesses dias para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.